Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 3, Entendendo a Natureza Humana. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nos unimos em oração, em adoração ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Salvador nosso, Pai nosso. Estamos aqui buscando a Tua bênção, Pai. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente neste momento ao estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Entendendo a natureza humana. O verso áureo: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Uma alma vivente. A tensão entre a palavra de Deus. Vocês certamente morrerão. Gênesis 2:16. E a falsa promessa de Satanás. É certo que vocês não morrerão. Gênesis 3, verso 4. Essa tensão da palavra de Deus com a palavra que saiu da boca de Satanás não estava restrita ao jardim do Éden. Ela tem ecoado ao longo da história. Muitas pessoas tentam harmonizar as palavras de Satanás com as palavras de Deus. Para elas, a advertência, vocês certamente morrerão, se refere apenas ao corpo físico, perecível, enquanto a promessa, é certo que vocês não morrerão, é uma alusão a uma alma ou espírito imortal. Mas, queridos, essa abordagem não funciona. Por exemplo, palavras contraditórias de Deus e de Satanás podem ser harmonizadas? Certamente que não. Existe alguma alma ou espírito imaterial que sobreviva conscientemente à morte física, à morte do corpo? Existem muitas tentativas filosóficas e até científicas para responder a essas perguntas. Mas, como cristãos, nós que nos fundamentamos no sola Escritura, unicamente a Bíblia, nós cremos na palavra de Deus e devemos reconhecer que somente o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, também nos conhece perfeitamente. Assim, somente na palavra de Deus podemos encontrar respostas para essas perguntas cruciais. Nesta semana vamos considerar como o Antigo Testamento define a natureza humana e a condição dos seres humanos na morte. Deixe a Bíblia explicar a Bíblia. A Bíblia é bússola para a sua vida, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Na parte de domingo, um ser vivente. Você é um ser vivente. A Bíblia chama ser vivente de alma vivente. Queridos, vamos abrir agora a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 e o verso 24 até o verso 27. Gênesis capítulo 1 e os versos 24 a 27. Os 2 ou 3 capítulos primeiros da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3, são muito importantes para explicar como fomos criados, como entrou o pecado nesta terra e também como Deus vai salvar o ser humano, o pecador. Este início da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3, realmente nós o entendemos como literal. Deus nos explicou a origem de onde viemos, por que estamos aqui. E a Bíblia termina falando lá em Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22. Para onde iremos? Qual é o futuro daqueles que amam a Deus e que confiam em Jesus Cristo como seu Salvador? Lemos então aqui em Gênesis capítulo 1, verso 24 até o verso 26. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Você pode perceber aqui em Gênesis 1, 24, que Deus está falando dos animais, chamando-os também de almas viventes.
Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, o gado, os répteis, as bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, os seres irracionais, os animais, são chamados também de almas viventes. Por quê? Porque os seres irracionais, os animais, eles têm um corpo e têm o fôlego. Aquilo que tem um corpo e tem o fôlego é uma alma vivente, embora irracional. Agora vejam como é que Deus criou o ser humano, Adão e Eva. Também eles têm um corpo e têm o fôlego de vida, e também são almas viventes. Mas, queridos, diferente dos animais, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Não fomos criados no reino animal. Nós somos seres racionais, nós temos uma razão, nós respondemos pelos nossos atos, nós somos julgados, existe um juízo celestial e Deus julgará os seres humanos criados à imagem e à semelhança dele. Deus deu o livre-arbítrio e a liberdade de escolha para as suas criaturas, seres humanos, e aqui em Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vejam como Deus criou o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem. Nós pertencemos ao reino espiritual de Deus, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. O ser humano foi feito para dominar o reino animal. Ele não é do reino animal, ele é do reino espiritual de Deus. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Queridos, aqui está muito claro a forma especial, carinhosa, que Deus criou o ser humano. No reino espiritual de Deus, nós poderemos ler também aqui em Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O nosso corpo foi feito do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O corpo veio do pó da terra. O fôlego de vida, que pode ser entendido como espírito de vida, porque a Bíblia fala de fôlego de vida, espírito de vida como sinônimos. Queridos, o espírito de vida veio de Deus. O corpo veio do pó. E quando o corpo se uniu com o fôlego de vida, o ser humano, ou seja, Adão, se tornou uma alma vivente, um ser vivente. Portanto, na Bíblia, o ser vivente, a alma vivente, é o corpo unido com o fôlego. Nós lemos também no capítulo 2 e o verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Os animais são almas viventes, porém irracionais, não criados à imagem e semelhança de Deus, não respondem pelos seus atos. Mas o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, terá que responder pelos seus atos, entrará em juízo, o juízo celestial, e aqueles que abraçam a Jesus como Salvador serão salvos, resgatados. Queridos, Jesus Cristo morreu para a salvação dos seres humanos. No sexto dia, Deus deu vida aos animais terrestres e aos primeiros seres humanos, Adão e Eva. E ele formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e formou o homem também do pó da terra. Embora tanto os animais quanto o ser humano tenham sido formados da terra, a formação do homem foi distinta da formação dos animais sob dois aspectos principais. Primeiro aspecto,
Deus moldou o homem fisicamente e então lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Segundo Gênesis capítulo 2, verso 7. Segundo aspecto, Deus criou a humanidade como homem e mulher, à própria imagem e semelhança da divindade, conforme diz Gênesis capítulo 1 e o verso 26 e 27. O capítulo 2 de Gênesis, verso 7, explica que a introdução do sopro de vida, fôlego de vida, no corpo físico de Adão o transformou em um ser vivente. Nefesh, em hebraico, Nefesh Shayah, ou literalmente uma alma vivente. Isso significa que cada um de nós não tem uma alma. Você é uma alma vivente, eu sou uma alma vivente. Nós não temos uma alma que viva fora do corpo. Ao contrário, cada um é um ser vivente ou uma alma vivente. A afirmação de que essa alma seja uma entidade consciente que possa existir separada do corpo humano, ela é uma ideia antibíblica, é uma ideia pagã. Compreender a verdadeira natureza da humanidade nos previne de aceitar a noção popular de uma alma imaterial e todos os erros perigosos construídos sobre essa crença. Não há existência consciente de nenhuma parte do ser humano separada da pessoa como um todo. Deus nos criou de uma forma assombrosa e maravilhosa e não deveremos especular além do que as Escrituras Sagradas de fato dizem sobre esse assunto. Agora, uma pergunta. Como? Como o tecido material de pouco mais de 1 quilo, se referindo ao cérebro humano, o cérebro humano composto de células e compostos químicos, como o cérebro mantém e cria coisas imateriais como pensamentos, como emoções? Como? Aqueles que estudam essa ideia admitem que na realidade não sabem como. Não sabemos como. Queridos, a vida ainda é um mistério. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Fisicamente, espiritualmente, mentalmente, existe uma semelhança entre você e Deus. O pecado obliterou esta imagem e a semelhança com Deus. O pecado nos derrubou do reino espiritual de Deus para o reino animal, onde hoje a biologia colocou o ser humano no reino animal. Mas o plano da salvação através de Jesus Cristo nos resgata e nos restaura para o reino espiritual de Deus, criados à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a alma que pecar morrerá. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Ezequiel capítulo 18 e o verso 4. Aqui nós lemos: Eis que todas as almas são minhas, ou seja, eis que todos os seres viventes são meus. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E ainda o capítulo 18 e o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Queridos, na Bíblia, a alma vivente é o ser vivente, é a pessoa, é o ser humano. Isso nós poderemos ver claramente em Gênesis 46. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 46. Vamos ler os versos 26 e 27. Gênesis 46 e os versos 26 e 27. Quando fala de Jacó, quando desceu para o Egito, toda a família de Jacó, Gênesis 46, versos 26 e 27. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. 66 pessoas. Esta foi a família de Jacó que desceu até o Egito. E o verso 27.
E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas, ou seja, 2 filhos. Todas as almas da casa de Judá que vieram ao Egito foram 70. É muito claro quando a Bíblia fala que alma é o ser humano como um todo. O corpo mais o fôlego faz de mim e de você uma alma vivente. Somos seres pensantes. A vida humana neste mundo pecaminoso é frágil e transitória. Assim como diz em Isaías capítulo 40. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 40. Vamos ler a partir do verso 6. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A vida humana neste mundo pecaminoso é frágil e transitória, assim como diz aqui em Isaías capítulo 40, versos 6 a 8, comparando a nossa vida com a vida da erva, que se murcha e se seca. Nada infectado pelo pecado, queridos, nada que foi infectado pelo pecado pode ser eterno por natureza. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Assim está escrito em Romanos capítulo 5, verso 12. A morte é a consequência natural do pecado, que afeta toda a vida neste mundo. Não existe nada de imortal em nós. Em consequência do pecado, nós morremos como um todo. Sobre esse assunto, existem 2 conceitos bíblicos importantes. Primeiro, os seres humanos e os animais morrem, ambos. E para compreender isso, vamos ler Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 e os versos 19 e 20. Eclesiastes capítulo 3 e os versos 19 e 20. Aqui nós lemos: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Os animais e o ser humano, quando morrem, voltam para o pó. E o fôlego de vida veio de Deus, volta para Deus. Os seres humanos e os animais morrem de igual maneira. E aqui diz o verso 21. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Então, queridos, a Bíblia deixa claro de que tanto os animais como os seres humanos morrem e o corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta para Deus. Então, qual a diferença entre o ser humano e os animais? É que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus como seres racionais. Deus nos deu a liberdade de escolha e nós respondemos pelos nossos atos. Jesus Cristo veio para morrer não pelos animais. Jesus Cristo veio dar a sua vida em resgate dos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. O segundo conceito é que a morte física de uma pessoa implica a cessação da sua existência como alma vivente. Em Gênesis 2,16, Deus havia alertado Adão e Eva. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e o verso 16. Aqui nós lemos: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia alertado Adão e Eva de que se pecassem comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Deus não disse: vai morrer somente o corpo de vocês. Deus disse: vocês morrerão. Queridos, ecoando essa advertência, o Senhor ainda reforçou quando disse em Ezequiel capítulo 18, verso 4:
a alma que pecar, essa morrerá. Essa afirmação tem duas implicações principais. Uma é que, uma vez que todos os seres humanos são pecadores, estamos sob o inevitável processo do envelhecimento e morte. Nós envelhecemos e morremos, assim como diz em Romanos capítulo 3 e o verso 23. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3 e o verso 23. Aqui nós lemos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e perdemos aquela glória com a qual fomos criados. Você se lembra daquela vestimenta de glória que vestia Adão e Eva? Vestimenta esta que desapareceu quando eles pecaram? Pois bem, aqui está dizendo: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Queridos, Jesus Cristo quer restaurar em você a glória de Deus. Deus quer tornar você e a mim seres espirituais, restaurar em nós esta imagem, esta semelhança divina. Outro conceito bíblico e que invalida a noção de uma suposta imortalidade natural da alma é que, se a alma continuasse existindo como uma entidade pensante fora do corpo, então na realidade não existiria morte. Existiria vida após a morte. Mas a Bíblia não ensina vida após a morte. Depois que um ser humano morre, o que existe é a ressurreição. Enquanto mortos, não temos consciência de nada, é a cessação da vida. A vida só retornará na ressurreição, que é um ato sobrenatural realizado por Deus. Só Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. Queridos, a solução bíblica para o dilema da morte não é uma alma sem corpo que migra para o paraíso ou para o purgatório ou mesmo para o inferno. A solução bíblica é a ressurreição final dos que morreram em Cristo. Aleluia! A ressurreição que foi exemplificada na vida de Lázaro, que foi exemplificada na própria vida de Jesus Cristo, que deixou o túmulo vazio e ressuscitou. Bendito seja Deus, porque existe a ressurreição. E assim como Cristo ressuscitou da morte, nós também seremos ressuscitados como seres glorificados. A solução de Deus para a morte é a ressurreição final de todos os que morreram em Cristo. Em seu sermão sobre o pão da vida, Jesus declarou: a vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, 40. Louve a Deus, regozije-se, porque em Cristo Jesus temos vida. Mesmo os que morreram em Cristo, eles terão vida novamente, porque serão ressuscitados para a honra e glória de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, o espírito volte a Deus. O fôlego de vida volte a Deus. Por quê? Porque veio de Deus. O corpo volta para o pó, porque veio do pó. O espírito de vida volta para Deus, porque veio de Deus. Na morte ocorre o inverso do que ocorreu na criação. Em Gênesis capítulo 2 e o verso 7, abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, nós lemos o que ocorreu na criação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Queridos, na morte ocorre o inverso. Eclesiastes capítulo 12, abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 12, vamos ver então o verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. O que ocorre na morte? E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Bíblia explica a Bíblia. Queridos, esta é uma forma sábia e segura de você entender a Bíblia, deixando que a Bíblia explique a Bíblia. Nós lemos ainda em Gênesis capítulo 7 e o verso 22. Gênesis capítulo 7 e o verso 22.
tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu, falando do dilúvio. No dilúvio, salvaram-se 8 pessoas dentro da arca. E tudo que estava fora da arca morreu, diz aqui. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Portanto, fôlego de vida, espírito de vida, são expressões sinônimas. O que veio de Deus foi o fôlego de vida, o espírito de vida. Espírito de vida não pode ser confundido com alma. O corpo não é alma, é o corpo. O fôlego de vida não é alma, é o fôlego de vida. Agora, quando o fôlego de vida se une ao corpo, então você se torna alma vivente. Não confunda corpo com alma e não confunda espírito de vida com alma. Espírito de vida não é uma entidade pensante que vive fora do corpo. É somente energia de vida que veio de Deus. Deus comunicou esta energia de vida para os animais e comunicou também para o ser humano. Só que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, no reino espiritual de Deus. Como já vimos, a Bíblia ensina que o ser humano é uma alma e não tem uma alma. Não existe uma alma vivente que viva fora do corpo, quando o corpo morre. Quando você lê Eclesiastes capítulo 12, desde o verso 1 até o verso 7, ali descreve em termos bastante dramáticos o processo do envelhecimento, culminando com a morte. E então, Eclesiastes 12, verso 7, refere-se à morte como uma reversão do processo de criação mencionado em Gênesis 2, 7. Como já foi dito, no 6º dia da semana da criação formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser, não passou a ter, mas passou a ser alma vivente. Eclesiastes 12, 7 nos diz: o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Assim, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão e que também forneceu a todos os outros seres humanos retorna a Deus, ou em outras palavras, simplesmente deixa de fluir para eles e através deles. Devemos ter em mente, queridos, que Eclesiastes 12, verso 7, descreve o processo de morte de todos os seres humanos e o faz sem distinguir entre justos e ímpios. Tanto os justos como os ímpios morrem da mesma forma. Se os supostos espíritos de todos os que morrem sobrevivem como entidades pensantes, conscientes, então os espíritos dos ímpios estariam com Deus? Não, de forma alguma. Essa ideia não está em harmonia com o ensino da Bíblia. Como o processo da morte ocorre da mesma forma com os seres humanos e com os animais, a morte nada mais é do que deixar de existir como ser vivo. Como afirma o salmista, aqui em Salmo 104, abra sua Bíblia. Salmo 104, verso 29. Salmo 104 e o verso 29. Aqui nós lemos: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Se lhes tiras a respiração, ou seja, o fôlego de vida, eles voltam ao pó, deixam de existir. Queridos, o crer na Bíblia nos liberta dos enganos, dos artifícios de Satanás. Hoje, a imortalidade da alma, ensinada nas religiões pagãs, ensinada também na religião romana e que se espalhou por todas as igrejas protestantes, este ensino que não tem apoio bíblico de imortalidade da alma criou espaço para se desenvolver o espiritismo, para se desenvolver as crenças pagãs da reencarnação. Queridos, a reencarnação, o espiritismo, tudo encontra base e fundamento simplesmente numa doutrina herética, não bíblica, que é a doutrina da imortalidade da alma. O que a Bíblia ensina é a mortalidade da alma, porque Deus disse claramente para Adão e Eva: se comerem deste fruto da árvore proibida, certamente morrerão. Deixe que a Bíblia, meu querido irmão
o liberte de todos os ensinos errôneos que têm sua origem no paganismo, têm origem na mente de Satanás e que se espalhou pelo mundo inteiro. Mas nós que cremos na Bíblia, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, nós somos iluminados por Deus. Deus, através da sua palavra, não permite que você seja enganado. Aleluia! Na parte de quarta-feira, os mortos nada sabem. Que conselho um morto pode dar? Que instrução um morto pode dar? O morto pode aparecer para os vivos ou dar conselhos? Você pode estar pensando, mas e aqueles mortos que aparecem nos centros, nas sessões espíritas? Queridos, aqueles que creem na Bíblia sabem que os mortos nada sabem. Então, se os mortos nada sabem, então quem são aqueles espíritos de mortos que aparecem nos centros espíritas? São espíritos de demônios. É isso que a Bíblia nos ensina. Abra sua Bíblia agora em Salmos 115. Salmos 115, vamos ler inicialmente o verso 17. Aqui nós lemos: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Os que descem ao silêncio da sepultura, os que morrem, não louvam ao Senhor. Mortos não louvam ao Senhor. Mortos não amam. Mortos não têm inveja. Mortos não aparecem. Mortos não dão conselhos. Isso a Bíblia deixa muito claro. Leia também Eclesiastes agora, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, vamos ler então o verso 5 e o verso 6. Aqui nós lemos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Morto não tem recompensa. Deus não dá recompensa para mortos. Os mortos não louvam ao Senhor, os mortos não têm recompensa. Mas, e os justos que morreram? Quando é que eles vão receber a recompensa? Na ressurreição, meus queridos. Na ressurreição. Por isso a Bíblia explica a Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, verso 14. Lucas 14 e o verso 14. Aqui explica que a recompensa será dada na ressurreição. Não é durante a morte que as pessoas são recompensadas indo para o céu, ou indo para o purgatório, ou indo para o inferno. Não, queridos. Não é na morte que as pessoas são recompensadas, mas será na ressurreição. Lucas capítulo 14, verso 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Recompensado te será na ressurreição dos justos. Quando você lê os versos anteriores de Lucas 14, você lê então e entende melhor. Capítulo 14 e o verso 12. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Toda esta caridade que você pratica, toda esta bondade, distribuindo bênçãos, ajudando os necessitados, você será recompensado durante a morte? Na hora que morrer? Não. Você será recompensado na ressurreição. Está muito claro a palavra de Deus. De acordo com o Salmo 146, abra sua Bíblia no Salmo 146, vamos ver então o verso 4. Salmo 146 e o verso 4. Aqui diz: sai-lhes o espírito, ou seja, o fôlego de vida, e eles tornam-se em sua terra, se tornam pó. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. No momento em que o fôlego de vida saiu, voltou para a fonte da energia, que é Deus. Deus é a fonte da energia.
A energia de vida veio de Deus, volta para Deus, o corpo volta para o pó e perecem no mesmo dia todos os seus pensamentos. Queridos, de acordo com o Salmo 146 e o verso 4, as atividades mentais do indivíduo cessam com a morte. Eclesiastes capítulo 9 acrescenta que os mortos não sabem nada. E na sepultura não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Volte para Eclesiastes capítulo 9. Voltando para Eclesiastes capítulo 9, nós vamos ler agora o verso 6. Eclesiastes 9, verso 6. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O amor, na morte, deixa de existir. A inveja, o ódio, tudo perece. Perecem no mesmo dia os seus pensamentos. É isso que a Bíblia diz. Já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Inconsciência total na morte. Nós lemos agora capítulo 9 de Eclesiastes e o verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo quanto você tiver que fazer, faça em vida, porque na morte não há nenhuma sabedoria, nenhuma ciência, nenhuma indústria, nada. A morte é cessação da vida. O ensino bíblico da inconsciência na morte não deve gerar pânico nos cristãos. Por quê? Primeiro, não há um inferno de fogo eterno, nem purgatório temporário esperando pelos que morrem perdidos. Não existe isso. Lembre-se que o lago de fogo e enxofre, no qual os ímpios vão perecer e Satanás também, está lá em Apocalipse capítulo 20, falando dos 1000 anos. Quando acabarem-se os 1000 anos, então a cidade santa vai descer do céu, e todos os salvos que estão no céu descerão com a cidade santa. Então os ímpios ressuscitarão no final dos 1000 anos, e então serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não existe atualmente, no presente tempo, um lago de fogo e enxofre, onde pessoas más, ao morrerem, são lançadas no lago de fogo e enxofre. Não existem pessoas boas morrendo, indo para o céu. Não, queridos, a recompensa de ir para o céu, ou a recompensa de ir para o lago de fogo e enxofre, não é na hora da morte. Será na ressurreição. Por isso Deus ressuscitará uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Pense um pouco. Pense nos salvos. Os salvos que morrem. Eles fecham os olhos na morte. E quer eles fiquem na sepultura por 1500 anos, ou quer eles fiquem somente 5 meses na sepultura, não faz diferença para eles. A próxima coisa que estes justos mortos, os que morreram em Cristo, a próxima coisa que eles verão será o retorno de Jesus Cristo. Quando eles abrirem os olhos na ressurreição, eles verão Jesus Cristo nos ares e serão recolhidos para encontrar Jesus Cristo nos ares. Aleluia! Por esta bendita esperança. Na parte de quinta-feira, descansando com os antepassados. A Bíblia diz que a morte é um descanso. Vamos ler Gênesis capítulo 25 e o verso 8. Gênesis capítulo 25 e o verso 8. Aqui nós lemos: E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Ele se reuniu com o seu povo, com seus antepassados que já tinham morrido. Ou seja, Abraão viveu uma longa vida e então foi congregado ao seu povo. Nós lemos também em 2º livro de Samuel, capítulo 7 e o verso 12. 2º livro de Samuel, capítulo 7 e o verso 12. Aqui é Deus falando com Davi, na velhice. Quando teus dias forem completos
e vieres a dormir com os teus pais. Na Bíblia, a morte é um sono, é dormir em Cristo Jesus. Os salvos, ao morrerem, eles estão dormindo em Cristo e serão acordados por Cristo Jesus. Aqui Deus está explicando para Davi o que iria acontecer quando ele morresse. Quando teus dias forem completos, Deus falando para Davi, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que sair das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Está falando de Salomão, que edificaria o templo. Não Davi edificaria o templo, mas o filho dele edificaria o templo. Aqui Deus está dizendo para Davi, você vai morrer, você vai dormir com os teus pais. Também vamos ler primeiro livro de Reis, capítulo 2 e o verso 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 2 e o verso 10. Aqui nós lemos: E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Davi dormiu com os seus pais. Queridos, o Antigo Testamento expressa de diferentes maneiras os conceitos de morte e de sepultamento. Uma é a ideia de ser reunido ao seu próprio povo. Por exemplo, a respeito de Abraão, nos é dito que ele expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido, congregado ao seu povo. Gênesis 25, verso 8. Arão e Moisés também foram reunidos ao seu respectivo povo. Deuteronômio capítulo 32, verso 50. Reis bons e reis maus, ambos morriam e eram congregados ou reunidos com o seu povo. Qual a diferença entre um rei bom e um rei mau ao morrer? Ao morrerem não existia diferença nenhuma. Eles eram sepultados, eram reunidos com seus antepassados. A recompensa, como nós já vimos, não é na hora da morte, e sim na ressurreição. Abra sua Bíblia em segundo livro de Reis, vamos ler o capítulo 24. Capítulo 24 e o verso 6. Aqui nós lemos: E Jeoiaquim dormiu com os seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoiaquim foi um mau rei. Aqui diz o verso 4. Como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ele morreu perdido, porque Deus não perdoou os pecados de Jeoiaquim. Verso 5. Ora, o mais dos sucessos de Jeoiaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, os reis maus, como Jeoiaquim, como Acabe, a Bíblia fala que dormiram com seus pais. Não há diferença na morte de um rei ímpio e mau e o rei bom que serviu a Deus em toda a sua vida. Lemos também em 2 Crônicas, capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Vamos ler o verso 33. 2 Crônicas, capítulo 32 e o verso 33. Agora falando de um bom rei. Morreu salvo. É o rei Ezequias. Aqui diz o verso 33, 2 Crônicas, capítulo 32. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Vocês estão percebendo? Tanto um rei ruim como Jeoiaquim ou como Acabe, eles dormiram com os seus pais e foram sepultados. E Ezequias, um bom rei, dormiu com seus pais também. Qual a diferença? A diferença será na ressurreição, queridos. Nós já lemos isso em Lucas 14:14. Recompensado serás na ressurreição. Lucas 14:14. Bendito seja Deus pela ressurreição. João capítulo 5. Abra sua Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 5, e nós vamos ler então os versos 28 e 29. Veja o que disse Jesus: Não vos maravilheis disto,
porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Onde estão os mortos? Biblicamente falando, onde estão os mortos? Nos sepulcros. Queridos, ali eles foram colocados quando morreram, e dali eles vão ser ressuscitados. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Aleluia! E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O que a Bíblia explica é que a ressurreição da vida ocorre na segunda vinda de Jesus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui nós lemos no capítulo 4 e o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitam na primeira ressurreição. Na segunda vinda de Jesus, quando Jesus descer do céu com poder e glória, e a trombeta de Deus soar, e a voz de Deus for ouvida, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E os ímpios ressuscitam quando? Os ímpios ressuscitam no final dos 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. Abra sua Bíblia. Apocalipse 20 e o verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Todos os que não participarem da primeira ressurreição, na segunda vinda de Jesus, todos os que não participarem da primeira ressurreição vão participar da segunda. Mas a segunda ressurreição será ao se acabarem os 1000 anos. Por isso a Bíblia explica claramente, Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Queridos, a recompensa será dada na ressurreição. Por isso, João capítulo 5, verso 28 e 29, ali fala de duas ressurreições. A da vida, na segunda vinda de Jesus, para sermos arrebatados para o céu, para vivermos 1000 anos no céu com Jesus Cristo. E a segunda ressurreição é a da condenação, que será no final dos 1000 anos, para então serem lançados no lago de fogo e enxofre. Queridos, Jesus Cristo oferece para você a vida. Mesmo que você e eu morramos, Ele nos ressuscitará e nos arrebatará para o céu. Nos dará uma vida eterna. A imortalidade que Ele tem, Ele vai nos dar na segunda vinda de Jesus Cristo. Quando recebermos um corpo glorificado, nós também estaremos recebendo a imortalidade sonhada, a imortalidade prometida. Mas isto não hoje, somente na segunda vinda de Jesus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler então o verso 51 em diante. Eis aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aleluia! Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitam incorruptíveis, ou seja, glorificados, e os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Aleluia! Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte será vencida. Queridos, deixará de existir morte. Com a morte de Satanás, morre a morte. Porque o pecado é Satanás. Enquanto existir Satanás, existe a morte. Mas, morrendo Satanás, morre também a morte. Tragada foi a morte na vitória. E o verso 55 diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está, ó morte, a tua força? Mas o verso 57:
traz a bendita esperança. Leia comigo 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se vivermos até a volta de Jesus, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, recebendo um corpo glorificado e imortal. Se nós morrermos, seremos ressuscitados incorruptíveis, já transformados, já glorificados. E seremos arrebatados para o céu, para vivermos para sempre com o Senhor. Portanto, queridos, eu termino lendo 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Seja constante no trabalho do Senhor, anime-se, seja firme e constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que todo o trabalho que fazemos para Deus não é vão, será recompensado. Na segunda vinda de Jesus Cristo, receberemos vida eterna, imortal. Queridos, alegremo-nos com esta bendita esperança. Que Deus derrame sobre você esta bênção, a bênção da salvação em Jesus Cristo, a bênção da esperança de que Ele virá em breve e nos arrebatará para o céu. Aleluia! Deixo com vocês esta mensagem de esperança e de alegria e regozijo. Deixo com vocês a paz que só o meu Jesus pode dar. Amém.